Bom, gente, agora a gente vai falar de mais um desses grupos, que são esses grupos reformadores. Na verdade, a gente vai ver vários, né? Eles são os outros reformadores. Na verdade, são quatro que não são... são um indivíduo e três grupos, né? Um indivíduo, né, que eu queria falar é o Zwinglio, também, que está vivendo mais ou menos na época, junto com Martin Lutero e também junto com o Calvino, né? E ele é suíço, e ele pensa de uma maneira diferente. Ele não vai pensar, por exemplo, na salvação individual, né, do luteranismo. Ele vai falar como eu salvo o meu povo, como esse povo vai ser salvo, né? Então, qualquer um pode ser salvo. Então, Deus vai salvar, inclusive coletivamente. Ele vai usar o racionalismo, né? Então, ele vai não ler a Bíblia literalmente, ele vai interpretar, né? Tanto que ele vai achar que as escrituras, elas não devem ser interpretadas letra por letra, porque assim você não pode ser racional. Você tem que utilizar a sua racionalidade. As escrituras, elas são uma sinédoque. Que maravilha é sinédoque, né? Sinédoque é uma figura de linguagem que você, por uma parte, diz o todo, né? Então, por exemplo, está chegando, por exemplo, um militar à sala, daí você fala, olha só, a farda chegou, né? Então você fala farda para relacionar um militar. Bom, e ele não trata sacramentos como sacramentos, né? Como a Igreja Católica faz, como, por exemplo, o batismo, né? Ou o casamento. Esses sacramentos, para ele, são mistérios. Por que ele faz essa mudança na tradução, né? Porque sacramento, para ele, tem uma impressão de algo mágico. Então, como se o padre lá magicamente fizesse uma aliança entre o noivo e a noiva e Deus, né? Então, aquele ritual do casamento com um passe de mágica funciona. Não, ele é racionalista. Ele fala que aquilo é um símbolo, né? Aquilo é um mistério, né, de uma coisa, mas não é uma coisa assim muito mágica e linda, né? Bom, esse é o Zwinglio. Tem ainda os anabatistas. Os anabatistas, talvez vocês já tenham visto principalmente filmes dos Estados Unidos, aparecem muito esses caras, como por exemplo os Amish, né? Os Amish, eles são conhecidos por serem um grupo que vive sem a modernidade, né? Vivem sem uma vida moderna. Eles vivem numa vida pré-elétrica, principalmente. Os menonitas, os ruteritas e entre outros grupos, os batistas alemães, etc., que tem muitas referências na cultura americana. Os anabatistas, eles vão ser grupos mais radicais. Por que eles são mais radicais? Porque eles têm uma interpretação um pouco diferente dos sacramentos, né? Eles acham que o batismo deve ser feito como adulto, você não pode fazer como criança, porque a criança não tem fé suficiente para ser batizada, portanto você precisa adquirir essa fé. Então esses caras, eles vão ser batizados quanto adultos. Esses são os anabatistas, né? É uma da marca distinta deles. Eles também têm uma crença em intervenções, que Deus intervém mais na nossa realidade do que a gente imagina. Não é, por exemplo, que ele aparece só em grandes momentos muito específicos, algumas vezes em que ele aparece, ou a Virgem Maria aparece, como para os católicos, acontece de maneira esporádica. Não, isso é uma coisa um pouco mais cotidiana. Então eles vão ter muito, por exemplo, as pessoas vão falar em línguas, né? Como que é falar em línguas? É você falar, quando você está falando uma frase normal e do nada você fala uma língua que você não sabe o que quer dizer e você simplesmente fala isso como expressão da fé, uma expressão de vida, né? É um tipo de transe que acontece, né? Os antropólogos estudam muito bem isso. Muita gente acha que isso é um pouco uma questão de, vamos dizer assim, de atuação, mas muitas pessoas entram num transe religioso e falam com esse tipo de língua. Então essas pessoas desmaiam, né? E eles são muitas vezes milenaristas também. O que é milenarista? Acreditam que o fim do mundo está próximo, né? Então eles vão se preparar muito bem para isso. E eles vão ser muito perseguidos, porque eles sempre são minoria, eles nunca vão ter nenhum Estado que vai acolher essa religião como uma religião majoritária. Então, por exemplo, na Alemanha, né,
na primeira metade do século XVI, eles vão na cidade de Münster tomar uma cidade, e essa cidade vai ser uma cidade dos anabatistas munsterianos, né, que vão achar que o fim do mundo está próximo. Tem um cara lá, o Jean Ruiz, ele vai, de certa forma, tentar falar que ele é um enviado de Deus, vai começar a falar que a poligamia é aceita, etc. Eles vão ser cercados por 2 anos, e o cerco vai ser liderado pelo bispo católico que foi expulso da cidade, que vai tentar retomar, pega exércitos, etc. Só para mostrar um tipo de perseguição. E na Suíça tem uma perseguição também por muitos calvinistas, né? A Suíça é um país muito calvinista aqui, que vão perseguir esses caras e vão, ironicamente, afogá-los, né? Então, se eles se batizam como adultos nas águas de rios e principalmente na Suíça em lagos, esses caras vão ser perseguidos e afogados, né? Por causa disso, como se estivesse negando essa fé, né? Então é só para mostrar como esses caras são perseguidos. Bom, uma maneira muito diferente, né, que é uma reforma, que não é bem uma reforma, é dentro da Igreja Católica, o jansenismo, né? O que essa ideia quer dizer? Quer dizer a ideia de Jansen, que é um holandês que vai apropriar algumas coisas do calvinismo para a Igreja Católica, né? Então, ele vai falar, bom, que o ser humano ele vive sempre numa oposição de concupiscência e graça, né? Não consigo nem falar nem direito isso. Concupiscência e graça. O que é concupiscência? Outra palavra para pecado, né? Para vontade de fazer pecado, vontade dos prazeres carnais. E graça é o chamado de Deus. Tanto concupiscência e graça são coisas que a gente não consegue segurar, né? Não são coisas que a gente consegue deter. Então, nosso corpo vai e nos leva para isso. E a gente fica nessa eterna briga entre pecado e salvação, né? E o ser humano acaba sendo um boneco, né, desses dois lados. O Jansen, ele diz principalmente que ainda bem que Deus é mais poderoso, né, que o pecado, então as pessoas tendem a ir mais para o lado da graça, mas as pessoas não têm quase vontade própria. Então ele está questionando uma coisa importante aí, o livre-arbítrio, tá? E por último, eu queria falar com vocês sobre a Igreja Anglicana, que ela vai ser criada por Henrique VIII logo depois, aí, na segunda metade do século XVI, como uma igreja protestante que é nacional da Inglaterra. Então, ela vai fazer um caminho contrário. Enquanto as igrejas, elas acabam sendo adotadas por estados já estabelecidos, esse estado, ele pega uma igreja e cria uma igreja própria, tá? Por que ele cria essa igreja própria? Henrique VIII tem vários interesses, como, por exemplo, ter as terras da igreja, casar-se de novo e se divorciar e principalmente não ter que obedecer ao Papa. Então ele vai utilizar esse momento de crise da Igreja Católica para criar sua própria igreja e há uma religião que se torna subordinada ao Estado. Não é uma religião maior que o Estado, não é a Igreja Católica que está controlando tudo, né? Então o rei, ele também vai ser o chefe da igreja e ele vai controlar a igreja. Então a igreja está embaixo das vontades de um rei, né? Isso, obviamente, é muito complicado para muita gente que olha para a igreja anglicana, principalmente nessa época, né? E entende que, como assim? Como que um rei ele pode pensar nesses desígnios? Os papistas vão odiar e vai ter algumas brigas sobre isso. Beleza, gente? Então, muito obrigado. A gente fica por aqui de religião e até a próxima.